Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto. Ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens, eles fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, sim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é que podereis temer? Direi a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a sua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca. Dá-lhe o coração às alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, sereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o pode atacar, e vereis apagar-se de vossa alma tudo o que seja que lhes conspurca a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis simples, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento da vida no seio do Senhor. Um espírito protetor. É um texto interessante, né? Nós que somos espíritas temos um diferencial de quem não acredita em nada.
Como é bom a gente saber que as coisas boas que a gente faz têm eco, que as coisas amorosas e as pessoas que a gente conquista são pérolas que a gente traz para a nossa vida. E mesmo que alguém, como diz aqui, não gostem da gente, olha, Jesus Cristo foi um ser perfeito. E mesmo assim, o quiseram matar, tinha gente que o odiava. Então ele não se preocupou com aqueles que o odiavam, ele se preocupou com aqueles que eram bons, que o estavam ajudando. Na hora de ele se preocupar, era com os fracos, com os desenhados da sorte, com os infortunados. Isso ele tinha nítido de fazer o bem. Né? E os poderosos, ele deixava que o tempo fosse organizar, porque não é fácil lidar com gente que tem uma turba de espíritos negativos junto. Então, por que ele fala, deixai vir a minhas criancinhas? Não é que só as crianças vão ter o seu espaço no reino de Deus, e sim as almas puras, que foram se depurando, que foram eliminando o orgulho, a vaidade, os desejos materiais excessivos. Nós temos coisas para viver, como se temos amor, que foi disso aqui, que é o mais difícil de se conquistar, nós temos pérolas. Se a pessoa ama os outros, ama seus familiares, se ela sabe dizer, eu te amo, eu sinto a tua falta, que bom te ver, que bom te encontrar. Isso já é uma coisa maravilhosa, porque tem gente que não sente essa felicidade do encontro com o outro, das pessoas que gostam, não sabe, nossa, para tirar um eu te amo é difícil. E às vezes a gente lembra daqueles pais que são muito difíceis em casa e que não sabem valorizar o filho é bom, o filho trabalhador, o filho faz o bem, mas às vezes ele quer o filho que se apareça para a sociedade, ele acha o filho assim ainda pouco, então ele não tem aquele carinho. Ele vê a vida passar, vê os filhos dos outros, sente inveja dos outros e não se dá conta que o dele que está aí do lado é maravilhoso. Né? E os filhos, coitadinhos, às vezes esperando um elogio, um abraço, um carinho fraterno, e às vezes eles só ganham gritos. Eu lecionei muitos anos e eu lembro de uma mulher que vinha lá falar do filho, e ela chamava ele de cachorrão. Ela não chamava ele nem pelo nome. Hoje ele está na cadeia. Porque os pais não se dão conta, às vezes, que são culpados daquilo que eles colocam na criança. E às vezes os pais são tão endurecidos e tão broncos que a gente vê, que não se dá conta que o jeito que trata vai criando mágoas e rancores e situações dentro dele. Tem gente que espera 50 para 60 anos para que o pai envelheça para dizer que o ama o filho. Quantos eu conheci assim? Essa é a maior falta de caridade que nós podemos imaginar. Porque não há caridade mais linda do que tu olhar para a pessoa nos olhos, mesmo que tu não tenha nada para dar para ela naquela hora, mas uma palavra, um sorriso, um entendimento é muito legal. E no momento que a gente pode ajudar, que a gente tem, a gente dá. Então, nem sempre o dinheiro vai fazer o efeito que um olhar carinhoso, com um abraço sincero faz. Não adianta a gente amontoar coisas lindas para os filhos e eles crescem egoístas e não dão valor, porque é uma coisa dada, uma coisa aí morta, sem aquela energia que vem. Então, agora, eu estava me lembrando que nós estamos na época de finados. Vocês sabem que o espírito não morre, isso a gente está continuamente dizendo. As pessoas que partem para o mundo espiritual continuam suas vidas lá. Quando elas trabalham, na noite que a gente sai do corpo, há continuidade do trabalho no outro lado. Não se perde, aí morreu, coitado de estar ao lado de Deus. Como é que ele vai estar ao lado de Deus? Para estar ao lado de Deus, ele já tem que ter se purificado, e muito. Então, quem coloca, fulano morreu, agora ele está em paz, está do lado de Deus. Mentira. Não é assim, gente. Tudo se conquista. E o que é premiado é aquilo que a gente faz pelo bem nosso e pelo bem das pessoas. Isso é muito importante, porque fora da caridade não há salvação. Então, nós sabemos que Jesus espera de nós que nós sejamos caridosos, que nós sejamos amorosos. Quando tem um evento assim, que nem ela estava falando agora, que vai ter esses eventos. Esses eventos, gente, ajudam muita gente. Eu falo por mim que trabalho há 32 anos no Portal da Luz e 46 eu tenho de Jesus. Então, vocês imaginem, para que isso aqui não tem receitas. Então, às vezes, nós precisamos de ajuda. E aí, as crianças, que nem lá no portal, que a gente tem 85 crianças, a gente depende
dá ajuda para tirar essas crianças da rua, para que não estejam tantas crianças assim aprendendo tudo que é coisa horrível. Então, se tem aquelas crianças guardadinhas, vão para a escola, uma parte passa lá. É muito legal fazer esse trabalho voluntário. O trabalho voluntário é ótimo. É bonito estar na sociedade, ter um monte de coisa, mas não faz nada de caridade para quem precisa. Não adianta isso. Do lado de lá não vai encontrar essa resposta. A caridade deve ser praticada, não é uma brincadeira, é sério. Então, se a gente pode ajudar alguém que foi no hospital, se a gente pode ajudar alguém que está precisando, entende? É tão bom, é melhor a gente ajudar quem precisa do que ter que ser ajudado. Né? E agora nós vamos estar perto dos finados. Isso é uma coisa que eu quero falar antes que... Gente, quando a gente vai no cemitério, não sei quem tem o hábito de ir no cemitério, o que acontece? Lá no cemitério, se aquelas famílias grandes que morreu um parente que era mais próximo, eles vão até o cemitério porque eles sabem que lá vão se reunir as famílias e que eles podem vê-los todos juntos. Então, eles têm a permissão no mundo espiritual, eles os trazem aqui, eles visitam. Então, às vezes, tem gente que nem lembra mais da pessoa, morreu, não conservou o amor que era importante. Então, eles sofrem com isso. E, às vezes, eu não vou em cemitério, é muito difícil, eu faço minhas preces. Eu acho que não precisa um lugar para eu fazer prece, eu faço prece em qualquer lugar. Então, eu faço prece, agradecendo aquele corpo que serviu a pessoa que eu amo, porque o corpo foi importante, isso aqui nós vamos deixar aqui só. Mas nós, em espíritos, vamos para casa. Nós vamos sair da prisão da terra, que aqui é um vale de lágrimas, gente. Feliz daquele que não tem tantos problemas e que soube levar a vida de uma forma tranquila. Porque daí ele não precisa de tantas coisas para ser feliz. O que ele tem lhe basta. Mas então o que acontece? Ele não está preocupado que ele não tem o carro tal, coisa lá. Isso não importa, isso aí nós vamos deixar aqui mesmo. Então, se a gente consegue levar coisas boas nós vamos encontrar lá. Porque aqui é o efeito de lá, e lá é o efeito nosso. Então, se a gente consegue fazer essa divisão, terra é terra, espiritualidade é espiritualidade. A vida que nós temos aqui, nós vamos ter que deixar. Não podemos nos ligar em excesso aos parentes. Que às vezes os parentes que aqui ficam, não é que eles não gostavam daquela pessoa, mas morreu para muita gente, né? Não existe mais. Mas não é verdade, gente. Se vocês estiverem tranquilos, pensando, fazendo suas preces, de repente vem aquela lembrança daquela pessoa que vocês amaram tanto, aquela pessoa que foi tão legal, ele está ali. Ele veio para o abraço. Quantas pessoas que morrem, os familiares, e acham, né, que o cara sumiu? Não, eles vêm nos visitar, gente. Eles vêm nos ver. É certo isso que eu estou dizendo, que eu já recebi inúmeras mensagens. Então, quem morre é o corpo, esse sim, o que é da terra fica na terra. Essas moléculas que formam o nosso corpo vão ainda ser o que vão formar outros corpos, tá? Então, nós não vamos levar o nosso corpo, nem o nosso corpo nós levamos. Então, gente, olha que importante, se vai fazer uma homenagem ao falecido, faça enviando amor, enviando ternura, enviando fluidos bons, que ele esteja num bom lugar, que ele tenha entendido que ele partiu dessa para outro e que ele não venha muito para cá, porque às vezes eles escapam dos lugares que eles estão, eles vêm na família. E aí eles encontram a família desestruturada, muitas vezes falando mal deles. Ah, é porque ele deu isso para aquele, ele deu para mim. Eles saem daqui tudo perturbado. E chegam todos até se perder onde é que eles tinham que voltar. Daí os guias têm que ir atrás para recolher. Então, cuidado com as palavras. Se um pai foi agressivo, se ele pai foi duro, mas ele te deu a vida, tu tem que agradecer. Agradecer que alguém te deu a chance de voltar, tá sim que quer voltar. E se as pessoas foram endurecidas, eram outras épocas. E às vezes a pessoa ainda não entendeu que ela tinha que dar mais amor. Esse é o problema. Chega no fim da vida, nossa, eu podia ter amado mais, tem aquela música que fala, né? Eu podia ter dado mais atenção, podia ter feito diferente. Chega no fim e se dá conta que não tem mais tempo para fazer isso. Aí se arrepende. Ah, e daí? Eu pedi perdão a Deus. Pode pedir perdão a Deus, mas as faltas que cometeu vão ter que ser ressarcidas. É fácil aquela pessoa que diz assim, ah, ele morreu, ele pediu perdão, ele está salvo, está lá. Não é verdade. Que bom que ele se arrependeu.
porque ele já está aberto a se modificar. Mas ele vai ter que voltar e resgatar as faltas que ele cometeu. Que isso é da pessoa, ela que tem que saldar a dívida. Então veja que interessante, se vocês vão num velório, pelo amor de Deus, não fiquem estacolando lá, que nem a gente vê, que chega a me dar vergonha. O morto está aí, a pessoa aqui falando da vida. Gente, é a falta de respeito, que às vezes eles estão ouvindo aí. Tem o livro Voltei, do irmão Jacob, que ele faleceu, era um médico que trabalhava nessa casa espírita, ele já tinha determinados méritos, e ele faleceu de um câncer assim que ele tinha, que ele sofreu muito. Morreu debilitado, estava assim, sentido. Aí ele disse assim, antes de eu ir, porque a filha dele veio buscá-lo, levou ele à beira-mar, onde ele podia usufruir daquela pureza do mar, e para ele se refazer um pouco. Quando ele se sentiu um pouquinho mais forte, ele quis ir no velório dele. Eu vou lá ver os meus parentes, deve estar tudo chorando, vamos ver lá o que está acontecendo. Lá foi ele. Aí ele chegou lá, ele viu os irmãos, um povo lá, foi correndo lá, estavam falando mal dele, passando pente fino na vida dele. Ele teve uma sensação de choque, quase que ele morre de novo. Aí ficou se sentindo mal. Aí fui no outro, a mesma coisa, porque as pessoas para fazer fofoca em velório é inacreditável, né? Aí ele viu uma luz bonita. Ele disse, nossa, estavam orando para ele com amor no coração. Ele chegou lá, eram umas irmãzinhas que ele nunca tinha visto. Umas pessoas que faziam orações com amor mesmo. E aí ele se sentiu refeito e daí ele foi. Então veja o que a gente faz. Às vezes a pessoa morre e está ali, o espírito está vivo, o corpo que morreu. Então são coisas que a gente não sabe, que às vezes a gente faz errado e não sabe. Então é melhor a gente ficar quieto, fazendo oração, fica um pouco e vai embora, do que ficar lá um monte de ver quem está chegando. Então são coisas que nós temos que nos educar. Então, primeiro de tudo, Espírito vivo, venha nos visitar, façam prece para as pessoas que estão fora, que elas recebem como um bálsamo aquilo. Uma outra coisa, estamos também nos aproximando do Natal. Que coisa mais maravilhosa, gente. Eu conheço gente que diz, eu detesto o Natal. Depois que o meu tataravô morreu, eu não gosto mais do Natal. Ou não gosta por isso, por aquilo. Gente, não é para te gostar ou não gostar. Época de Natal é época que os espíritos do bem vêm até nós para nos ajudar a sermos mais fraternos, a pedirmos perdão, a compreender que a família é importante, a tentar nos harmonizar com as pessoas que nós desdenhamos. Eles vêm nos dar um up para que a gente haja melhor. Então a festa de Natal, quem inventou jantas suntuosas e coisas aradas são as pessoas. Mas os espíritos vêm para o banquete maravilhoso que é o banquete de amor. Às vezes a pessoa está sozinha. Até no fim do ano eu passei fins de ano sozinha. Na maior paz do mundo, olhando para fora, vendo os fogos, fazendo prece, me sentindo com um monte de amigos juntos. Então isso vai depender de cada um. Não é que porque a gente está rodeada de gente que nós nem às vezes temos afinidade que nós estamos felizes. Quando nós estamos na companhia dos espíritos que eles são puros e maravilhosos e querem o nosso bem, nós estamos muito melhor do que às vezes estar rodeada de pessoas aqui. É maneira de ver as coisas. Então o Natal, gente, é o maior momento que nós temos de refletir. Se o ano não foi bom em termos financeiros, que nós tivermos conquistado amizades, amores, continuarmos bem da família, nós já teremos feito o que tinha para ser feito. É óbvio que todos nós gostaríamos de estar presente. Eu sou uma pessoa que eliminei essa parte, porque eu acho que todo mundo tem tudo. Então, se a gente tem que dar alguma coisa, eu vou mudar para quem precisa. E não comprar coisa arada lá, porque às vezes a família nem vão olhar aquilo. Então, abraça, seja carinhoso, faz uma coisinha simples, faz prece, se reúnam, dão-se as mãos, façam prece, se perdoam. É isso que é o Natal, é confraternização com Deus. Então, gente, nós que somos espíritas temos que ter essa ideia, esse pensamento. Não é o materialismo que é o nosso caminho, é a espiritualidade. E vamos aproveitar que eles estão aí para convidá-los a estar no nosso lar. Eles vêm nos visitar, nos ajudam. Fulano tem um probleminha, está com doente. Eles ajudam, dão o passe, dão o remédio espiritual e a pessoa melhora. Se tem problemas aí, eles dão ideia, eles ajudam a pessoa a ter mais otimismo para conquistar as coisas.
E com essa depressão que as pessoas têm, a maioria são obsessões. As depressões são presença de espíritos obsessores. Quem está com um problema muito grave de obsessão, procure a casa espírita, tome passe, modifique seus pensamentos. Já é uma ajuda. Porque se nós não fizermos isso, os espíritos obsessores ganham a parada. E tá assim, ó. E muitos deles são nossos inimigos do passado. E quem sabe nós vamos ter muita coisa para pedir, por favor, né? Perdão, nos ajuda, porque nós podemos ter errado e muito. E agora nós estamos aqui para corrigir. Mas aproveitem esses momentos do Natal. Olha, pegue um galho, bota 2, 3 bolinhas, faça alguma coisa positiva, deixa bonitinho. Tenha um olhar diferente para o Natal. Natal não só tem 2 pessoas, reúne 2 pessoas. Só tem uma, reúne a pessoa, ela sabe que ela tem os amigos espirituais junto. Não estão mais aqui? Tão sim, porque eles vêm nos visitar. E passam as festas conosco, podem ter certeza. Mas para isso, o lar tem que ser mais amoroso, menos né, mesquinharias, menos ciúme dos outros. Tem que estar com um sentimento bom. Aí sim, as criancinhas que Deus fala. Alma pura, os espíritos vêm e sentam com a gente. Faça a leitura do Evangelho. Vai ser muito bom, com certeza. Tá, gente? Primeiro, finados não são só os mortos. Lá só estão os restos mortais. Mas o espírito está vivo. Natal, inúmeros espíritos maravilhosos cantam os hinos. Tentam nos incutir bons pensamentos. Se ajudem, gente. As coisas melhoram com certeza. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então, e agradecer que nós estamos nessa casa do caminho e com certeza temos muitos aqui para nos ajudar. Vamos respirar, então, profundamente. Vamos tentar esquecer das nossas mazelas, das coisas negativas que nós temos na nossa vida para olhar para as coisas boas que recebemos todos os dias. O olhar de uma criança, um abraço de um pai, de uma mãe, um irmão que está longe, um telefonema. Vamos ser felizes, nós merecemos isso. E para isso nós precisamos também amar. Primeiro a nós, para que possamos também amar o outro. E agradecer sempre primeiro a Deus, porque nós recebemos muito mais do que merecemos. Deus é muito bom e nos ajuda em todos os momentos, através dos seus emissários, os espíritos do bem, através das pessoas boas que encontramos no caminho. Então somos todos gratidão a esse Pai amoroso e bom. Que Ele possa estar conosco nos nossos lares, nos ajudando. Que os espíritos do bem se encontrem felizes de estar entre nós, nos nossos lares. E que possamos agradecer por tudo o que nós podemos fazer também para o outro, que está em piores condições do que nós. Que possamos olhar para trás e ver quantos gostariam de estar no nosso lugar. Então, agradecidos e confiantes, nós vamos então agora para casa, sair daqui, levar muitos fluidos bons, positivos e distribuí-los para as pessoas que nós encontrarmos. Obrigada, Pai querido, obrigada, Jesus amado, os espíritos amorosos, e fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja.